As terras de arroz de Yuanjiang são algo completamente único. A área dessas terras é de mais de 3.000 hectares. Imagine-as serpenteando pelas encostas das montanhas, como se a natureza mesma tivesse pintado essa obra-prima. Cada terra, esculpida nas encostas montanhosas, pode conter até 7 camadas de arroz, permitindo que os moradores locais colham até 3 safras por ano. Você sabia que essas terras foram criadas há mais de 1000 anos? Isso significa que as tecnologias utilizadas para sua criação passaram pelo teste do tempo. As obras de construção delas continuaram por gerações, e cada terra exige atenção e cuidado contínuos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. As terras de arroz de Yuanjiang não são apenas funcionais, elas também se tornaram uma verdadeira obra de arte. Dependendo da estação do ano, essas terras mudam de cor. Na primavera, refletem os tons brilhantes do céu, e no inverno são cobertas por uma camada de neve, criando paisagens mágicas. E o que mais intriga? Essas terras se tornaram o lar de muitos tipos de plantas e animais que se adaptaram a esse ecossistema. Por exemplo, aqui se podem encontrar espécies raras de aves que encontram aqui condições ideais para viver. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar a beleza e a grandiosidade das terras de arroz. Sua visita se tornou uma importante fonte de renda para os moradores locais, ajudando a preservar esse patrimônio cultural único. Localizadas a uma altura de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, as terras criam um efeito de paralaxe impressionante, fazendo parecer que você está na ponta do mundo. Nessa terra mágica, a natureza e a cultura se entrelaçam, criando uma paisagem única que vale a pena ver pelo menos uma vez na vida. O vulcão Bromo não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira arena natural, onde ocorre uma verdadeira tragédia todos os dias. Imagine, a altura dessa cratera ativa é de 2.800 metros e ela está rodeada por paisagens impressionantes que mudam a cada minuto. O vulcão expulsa nuvens de fumaça cinzenta que subem ao céu, como se a própria Terra estivesse respirando. O que torna o Bromo único? Seu cráter tem um diâmetro de aproximadamente 400 metros, e isso não é apenas um espaço vazio. Dentro do cráter, há lava cinzenta quente que borbulha e ferve, como uma chaleira no fogão. Cada vez que você olha para dentro, sente como se estivesse na beira do próprio coração do planeta. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor do vulcão, encontra-se um parque nacional onde habitam espécies raras de animais, como lêmures voadores e aves exóticas que podem se vangloriar de penas brilhantes. Esses seres escolhem apenas os lugares mais inacessíveis para nidificar, e observar esses animais é como ser testemunha da evolução em ação. E agora imagine isto: todas as manhãs, milhares de turistas subem a colinas vizinhas para ver o nascer do sol sobre o vulcão. Esse espetáculo é hipnotizante. O céu se enche de tons de laranja e vermelho, refletindo-se na nuvem cinzenta de fumaça, criando uma cena que é impossível de esquecer. E o mais interessante de tudo? O Bromo é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, e suas erupções ocorrem a cada alguns anos. A última erupção séria ocorreu em 2015,
e ela levou à evacuação dos moradores locais e turistas. Pamukkale não é apenas um resort, mas uma verdadeira fábula natural. Imagine terraças revestidas de travertino branco, formadas por fontes termais, com temperaturas que chegam a 43 graus. Esses minerais, que são lavados das profundezas da Terra, criam a sensação de estar em outro planeta. A água que desce pelas terraças contém cálcio, que, ao resfriar, forma esses impressionantes depósitos brancos. Mas o que realmente impressiona é que, além dos belos cenários, existem ruínas romanas antigas, como a cidade de Hierápolis, construída há cerca de 2000 anos. Você sabia que, nessa cidade, havia um dos maiores teatros da época, com capacidade para até 10.000 espectadores? Agora, imagine que, na antiguidade, as pessoas acreditavam nas propriedades curativas dessas águas termais. Elas vinham até aqui para se curar de diversas doenças, e isso não era apenas uma lenda. Estudos comprovaram que a água contém substâncias benéficas para a pele e as articulações. É interessante notar que, em alguns lugares, a temperatura da água atinge o ponto de ebulição, tornando o banho nelas uma verdadeira prova de coragem. Mas isso ainda não é tudo. Em Pamukkale, você pode ver outras maravilhas naturais, como ruínas antigas com colunas e mosaicos que contam a história das civilizações antigas. E o que mais impressiona? Nesse lugar você pode não apenas admirar a natureza, mas também sentir a força da história, mergulhando em uma atmosfera onde passado e natureza se encontram. Em uma altitude de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, encontra-se o Keragbölten, um gigantesco rochedo preso entre duas rochas. Imaginem, essa plataforma natural pesa mais de 30 toneladas e parece prestes a cair no abismo. Mas não, ela já está nessa posição há vários milhares de anos, atraindo corajosos e turistas de todo o mundo. Apenas imagine alguém subindo nesse rochedo e vendo abaixo uma fenda sem fundo que desce mais de 300 metros. Essa visão é tão emocionante que o adrenalina dispara em quem se atreve a dar um passo nesse rochedo flutuante. E você sabia que o Keragbölten é considerado um dos locais mais populares para fotos na Noruega? Mas isso não é tudo. Da altura, abre-se uma vista incrível sobre os campos e montanhas ao redor que parecem cenários de um filme de fantasia. No horizonte, estendem-se florestas sem fim e lagos cristalinos refletindo o azul do céu. Ao redor do Keragbölten, há 30 quilômetros de trilhas, adequadas tanto para alpinistas experientes quanto para turistas comuns. E esse lugar não atrai apenas os amantes de adrenalina, mas também faz parte de um ecossistema único, onde habitam espécies raras de plantas e animais. E o que é ainda mais intrigante, todo ano ocorre um festival de parapente, onde os corajosos decolam da montanha, apreciando vistas emocionantes e sentindo a liberdade. Hengfoss não é apenas uma cachoeira, mas uma verdadeira arena natural,
onde cada gota de água conta sua história. A altura desta cachoeira é de 108 metros, tornando-a a terceira mais alta da Islândia. Imagine, a água cai rapidamente da altura, atravessando camadas de rocha vermelha e preta, criando um contraste impressionante. Você sabia que o Hengifoss se formou devido à atividade vulcânica que ocorreu há milhões de anos? As complexas camadas de lava e rochas sedimentares que vemos hoje são, na verdade, sinais de antigos vulcões. Essas formações geológicas não são apenas bonitas, elas contêm informações sobre o clima e os ecossistemas do passado. Mas ainda há mais. No caminho até a cachoeira, você pode encontrar restos de árvores antigas que se preservaram nestas camadas. Sim, você não leu errado. Árvores que um dia cresceram nesta região agora estão congeladas no tempo, mantendo sua presença na camada geológica. E o que é ainda mais impressionante, ao redor do Hengifoss há várias trilhas que levam a outros pontos pitorescos da Islândia. Por exemplo, a apenas alguns quilômetros do Hengifoss, há a cachoeira Littlefoss, que é menos conhecida, mas não menos bonita. Cada passo neste caminho revela novas paisagens e oportunidades para fotografia. Os moradores locais dizem que em dias claros a cachoeira brilha tanto que parece estar coberta de pedras preciosas. E isso não é apenas uma metáfora. Em dias ensolarados, as menores gotas de água criam um efeito de arco-íris. Imagine um lugar onde árvores da altura de um prédio de 10 andares se erguem no deserto, cercadas por campos brancos e salgados. O Dead Vley, na Namíbia, não é apenas um fenômeno natural, mas um tesouro de mistérios e enigmas que tem suas raízes em um passado distante. Mas você sabia que essas famosas árvores pretas, na verdade, morreram há mais de 800 anos? Nesse lugar singular onde outrora corriam rios e agora impera uma seca eterna, podemos ver como a natureza cria contrastes impressionantes. De um lado, árvores mortas, secas e pretas, como esqueletos, e do outro, sal branco brilhante que cobre o chão, refletindo a luz do sol. E isso não é tudo. Você ficará surpreso ao saber que o clima aqui é tão rigoroso que a chuva cai apenas algumas vezes por ano e a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. Isso significa que, na ausência quase total de água, as árvores que outrora cresciam aqui não conseguiram sobreviver. Como elas poderiam ter crescido em condições tão extremas? O segredo está no fato de que, outrora, essa era uma terra fértil, mas o clima mudou repentinamente. Agora, imagine que nesse bosque morto você pode encontrar não apenas árvores, mas também os restos de animais antigos. Pesquisas lideradas indicam que aqui habitavam elefantes gigantes e antílopes que deixaram suas pegadas nas dunas de areia. O mais impressionante é que alguns cientistas afirmam que o Dead Vley pode conter pistas sobre as mudanças climáticas que ocorreram na Terra. Você sabia que o Dead Vley está localizado a uma altura de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar? Esse fato torna-o uma das maiores altitudes da Namíbia, permitindo a observação de paisagens deslumbrantes por muitos quilômetros ao redor. Você já ouviu falar no cachoeira subaquática?
não é apenas uma lenda. Na Maurícia, existe um verdadeiro milagre da natureza, que só pode ser visto de cima. Imagine a água do mar se misturando com areia e lama, criando a ilusão de uma cachoeira que desce a mais de 3 quilômetros de profundidade. Esse espetáculo é tão hipnotizante que parece que o oceano está criando arte por si só. Mas o que realmente impressiona é que essa cachoeira só é visível do ar. Se você a observar de um avião, verá como os fluxos de água e sedimentos formam um padrão único, lembrando uma cachoeira que desce. É como se o próprio oceano desenhasse uma obra de arte. Você sabia que a cachoeira subaquática é formada pela força das correntes e pelo relevo específico do fundo do mar? Correntes marinhas complexas transportam areia e sedimentos, criando essa ilusão óptica que deixa os turistas maravilhados. Agora, imagine que mais abaixo, sob a superfície, há mistérios que esperam ser descobertos há séculos. No fundo do oceano existem ecossistemas incríveis onde habitam espécies raras de peixes e animais marinhos que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Todos os anos, milhares de turistas se esforçam para ver esse lugar misterioso, mas poucos percebem que a cachoeira subaquática não é apenas uma ilusão visual, mas uma verdadeira ecossistema cheio de vida. Você está pronto para descobrir quais outros mistérios estão escondidos nas águas do oceano? O Monte Cook, que atinge uma altura de 3.212 metros, é o ponto mais alto da Nova Zelândia. Imagine os glaciares que cobrem seus lados, com uma extensão superior a 30 quilômetros. Este lugar atrai alpinistas de todo o mundo e, o que é mais impressionante, a primeira ascensão bem-sucedida ao cume ocorreu apenas em 1889. Mas isso ainda não é o mais estranho. O monte é nomeado em homenagem ao capitão James Cook, que descobriu essas terras no século XVIII. No entanto, os maoris nativos chamam-no de Aorereua, que significa longos brancos nuvens. Essas nuvens pairam sobre o pico, criando uma atmosfera de mistério e intriga. E o que é ainda mais surpreendente? Nas encostas do monte, você pode encontrar plantas que sobrevivem em condições extremas, como a Rapunzel, que pode crescer até 2.000 metros de altitude. Suas folhas, como patas ásperas, se agarram às rochas e não têm medo dos ventos fortes. A ascensão ao Monte Cook exige não apenas preparação física, mas também habilidades de alpinismo. A altura e a complexidade dos trilhos tornam a subida um verdadeiro desafio. Além disso, a temperatura no cume pode cair abaixo de zero, mesmo nos meses de verão, e o vento pode atingir velocidades de até 100 km por hora. E mais um fato interessante: os glaciares na montanha se movem a uma velocidade de até 1 metro por dia. Isso significa que o paisagismo muda todos os anos e cada ascensão pode se tornar única. O Parque Nacional Artes não é apenas uma paisagem bonita, mas um lugar onde a natureza criou mais de 2.000 arquiteturas únicas de arenito. Cada arco é resultado de milhões de anos de erosão, e alguns deles alcançam uma altura de 30 metros, parecendo gigantescos pontes que conectam os vastos espaços celestiais.
Imagine que você está sob o Arco Delicate, um dos mais conhecidos do parque. Este arco tem uma extensão de mais de 27 metros e seu processo de formação começou há mais de 100 milhões de anos, quando a área era coberta pelo mar. Mas espere, isso não é tudo. Sob a influência do vento e da chuva, os arquitetos continuam a mudar e alguns deles podem desmoronar a qualquer momento. O que é ainda mais intrigante, o parque está localizado a mais de 1.500 metros acima do nível do mar, criando condições climáticas únicas onde, em um único dia, você pode ver tanto sol quanto chuvas repentinas. Como resultado, aqui habitam mais de 200 tipos de aves, incluindo águias e beija-flores raros. Mas isso não é tudo. O parque também é famoso por suas imponentes rochas vermelhas que mudam de tom sob diferentes condições de iluminação. Se você estiver lá ao pôr do sol, verá como as rochas começam a brilhar com uma cor de fogo, como se a própria terra estivesse queimando. Todo ano, Artes atrai mais de 150 mil turistas que vêm para apreciar as vistas impressionantes e trilhas únicas, com uma extensão de mais de 100 quilômetros. E aqui está um fato fascinante. Algumas trilhas foram construídas ainda no século XIX e suas marcas ainda são visíveis nas rochas. A Torre do Diabo, com uma altura de 240 metros, é um espetáculo grandioso que não passa despercebido no cenário ao redor. Esta formação, composta por colunas de basalto, se formou devido à atividade vulcânica e sua estrutura única atrai a atenção de turistas e cientistas de todo o mundo. Você sabia que este lugar foi o primeiro nos Estados Unidos a receber o status de monumento nacional em 1920? Mas isso é apenas o início de uma história fascinante. As lendas dos povos indígenas sobre a Torre do Diabo contam como gigantescos ursos tentaram salvar jovens mulheres que subiram ao topo e deixaram suas marcas nas rochas. Todos os anos, milhares de alpinistas vêm aqui para escalar suas paredes verticais, que têm a altura de mais de 50 andares de um prédio moderno. Isso não é apenas um desafio. Muitos afirmam que este lugar possui uma energia especial que pode mudar a percepção da realidade. Mas espere, ainda não é tudo. De acordo com pesquisas, na região foram encontradas fósseis que datam de 30 milhões de anos atrás, revelando os segredos das antigas ecossistemas. Imagine um mundo onde habitavam gigantescos répteis e plantas maravilhosas, deixando suas marcas nas camadas geológicas. E, enquanto você está no coração desta natureza selvagem, você pode ver algo impressionante. A Torre do Diabo, como um guardião do tempo, permanece como testemunha das mudanças que ocorrem em nosso planeta. Ao seu redor cresce uma variedade de flora, incluindo pinheiros que alcançam até 30 metros de altura. Mas você sabia que este lugar também é lar para aves raras, como águias e falcões? Na praia de Boulders, localizada na República da África do Sul, vive uma colônia de pinguins africanos que conta com mais de 3.000 indivíduos. Esses seres peludos não apenas atraem turistas, mas também são completamente inesquecíveis. A plumagem preta e branca e seu comportamento brincalhão são fascinantes. Aliás,
Sabia que esses pinguins podem mergulhar até 120 metros de profundidade em busca de peixes? Mas isso ainda não é tudo. A praia de Boulders é famosa por seus únicos blocos de granito que se formaram há mais de 500 milhões de anos. Eles criam condições ideais para o ninho dos pinguins, protegendo-os de predadores e ventos fortes. Imagine como esses grandes blocos formam abrigos naturais onde os pinguins podem criar seus filhotes tranquilamente. Algo ainda mais surpreendente é que a temperatura da água aqui varia de 18 a 22 graus Celsius, tornando a praia ideal para banho. No entanto, apesar da beleza atraente, não é recomendado nadar perto dos pinguins. Eles podem ser bastante agressivos ao proteger seus ninhos. Você sabia que esses pinguins podem alcançar uma velocidade de até 20 km por hora sob a água? Ao redor da praia, há trilhas pitorescas onde você pode encontrar muitos outros animais, incluindo focas marinhos e diversas aves. Cada passo por essas trilhas é um mergulho em um mundo maravilhoso da natureza. E você sabia que nessa região é possível encontrar mais de 100 espécies de aves, incluindo algumas raras e ameaçadas de extinção? A praia de Boulders não é apenas um lugar para descanso, mas também um verdadeiro tesouro da natureza selvagem. Cada pedra, cada onda, tem sua própria história. E talvez seja por isso que esse lugar se tornou tão popular entre os viajantes e naturalistas de todo o mundo. As montanhas de Zhangjiajie, que se erguem até uma altura de até 900 metros, inspiraram os criadores do filme Avatar. Esses pilares verticais de arenito, formados há milhões de anos, lembram torres gigantescas, como se brotassem das florestas densas. Imagine que essas montanhas ocupam uma área superior a 1.000 quilômetros quadrados. Aqui você pode encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar. Por exemplo, cerca de 30 espécies de orquídeas, algumas das quais florescem apenas uma vez a cada vários anos. E agora o mais interessante, nessa região encontra-se um dos maiores pontes de vidro do mundo, estendendo-se por 400 metros sobre um abismo. Passear por ela não é apenas uma questão de adrenalina, mas uma verdadeira prova de coragem, pois a 300 metros abaixo de você há apenas espaço aéreo. Você sabia que nas montanhas de Zhangjiajie existe um ecossistema único, onde habitam mais de 300 espécies de aves raras e mais de 600 espécies de animais? Isso as torna um verdadeiro paraíso para ornitólogos e naturalistas. Aqui você pode não apenas admirar a natureza, mas também sentir a verdadeira força da natureza. Durante a estação das chuvas, os rios montanhosos fervilham, criando cachoeiras barulhentas que despencam de alturas, como jatos de prata. Cada uma delas é única e forma seu próprio cenário. E mais um fato que faz refletir. Nas montanhas de Zhangjiajie, há mais de 300 trilhas, com uma extensão total de cerca de 1.000 quilômetros, tornando-as o local ideal para caminhadas e estudos da natureza. Imagine-se mergulhando no mundo subaquático, onde a profundidade ultrapassa os 100 metros e o diâmetro do cráter é de aproximadamente 120 metros. Trata-se da Grande Buraco Azul no Belize.
uma das formações subaquáticas mais conhecidas do planeta. Mas o que é impressionante? Este local não é apenas uma bela paisagem, mas um verdadeiro fenômeno geológico, formado há milhões de anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Quando as águas subiram, a caverna foi inundada, deixando apenas este impressionante cráter circular. Sabe que no centro da Grande Buraco Azul você pode encontrar tubarões e uma variedade de outros habitantes marinhos? Há tubarões negros de Recife, que podem atingir 2,5 metros de comprimento. Eles caçam nestas águas, criando um verdadeiro equilíbrio ecológico. E ainda mais interessante, a profundidade do cráter em alguns pontos ultrapassa os 120 metros, tornando-o uma das pontes mais profundas do Mar do Caribe. Neste mundo subaquático, também existem estalactites e estalagmites formados ao longo de milhões de anos. E aqui começa o mais fascinante. Muitos pesquisadores ainda não conseguem explicar como essas formações subaquáticas puderam se manter por tanto tempo. Alguns acreditam que isso está relacionado a processos químicos únicos que ocorrem na profundidade. E o mais surpreendente, dentro da Grande Buraco Azul, cientistas descobriram vestígios de vida antiga que podem revelar como o ecossistema parecia milhões de anos atrás. Imagine uma rocha que se projeta no ar como uma grande língua pendente de uma montanha. É a Trolltunga, uma formação natural incrível na Noruega. Sua altura alcança 80 metros acima do lago Tunsberg e é um dos lugares mais fotografados do mundo. A cada ano, milhares de turistas vêm até aqui para ficar na beira e tirar uma foto inesquecível. Mas o que há de mais impressionante? O caminho até a Trolltunga é de aproximadamente 22 quilômetros e a subida leva cerca de 4 horas. Mas vale a pena. Da cima, você pode ver lagos de montanha e paisagens que parecem saídas de um conto de fadas. Pelo caminho, você pode encontrar alces selvagens e até ver rebanhos de ovelhas pastando nos declives. Mas isso não é apenas um lugar bonito para fotos. Pesquisas mostram que a Trolltunga se formou há cerca de 30 milhões de anos, quando os glaciares foram lentamente esculpindo essa forma no granito. E não é o único fato que vai te surpreender. Abaixo da Trolltunga está um dos lagos mais profundos da Noruega, que alcança uma profundidade de 400 metros. E agora imagine isto. Em um dia claro, você pode ver a reflexão da rocha na água, criando a ilusão de que ela continua debaixo d'água. E você sabe o que é ainda mais impressionante? Ao redor da Trolltunga, há vestígios de glaciares antigos que contam a história do período glacial, quando toda essa região estava coberta de gelo. El Peñón de Guatapé não é apenas uma rocha, mas uma imensa construção natural de 200 metros de altura que parece ter sido esculpida por facas afiadas. Todo ano, mais de 100 mil turistas vêm até aqui para enfrentar os 361 degraus que levam ao topo, de onde se tem uma vista espetacular do Lago Guatapé e das colinas ao redor. Imagine, essa rocha se formou há mais de 7 milhões de anos devido à atividade vulcânica e sua forma se tornou o símbolo da região. Mas isso não é tudo.
Na sua superfície, é possível ver vestígios de organismos marinhos fossilizados, o que indica que, em algum momento, aqui havia um mar. O que mais impressiona é que o El Peñón de Guatapé é considerado uma das maiores monolitos do mundo, com uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados. A geologia única desse local atrai não apenas turistas, mas também geólogos que estudam sua composição e origem. Agora, imagine que sob a rocha há um sistema de cavernas subterrâneas que ainda estão sendo estudadas. Essas cavernas podem esconder mistérios que ainda esperam ser descobertos e, segundo alguns dados, sua extensão pode atingir vários quilômetros. Mas ainda não é tudo. Nas proximidades do El Peñón de Guatapé, existe uma cidade colorida famosa por suas casas vibrantes e incríveis grafites. Cada casa aqui é como uma obra de arte, e as ruas estão cheias de vida e arte. Você sabia que na região são realizados festivais anuais onde os moradores locais exibem suas tradições culturais e pratos típicos? Nesses eventos, é possível experimentar pratos tradicionais que são passados de geração em geração e aprender mais sobre a vida dos moradores locais. Lencoá Maranhenses é um lugar onde o areia encontra a água de tal maneira que se cria a sensação de estar em outro planeta. Imagine dunas sem fim, com até 30 metros de altura, que se estendem por mais de 300 quilômetros quadrados. Mas isso ainda não é tudo. Durante a estação das chuvas, suas superfícies se transformam em lagunas com água cristalina, tornando esse cenário simplesmente hipnotizante. E você já parou para pensar o que acontece com essas lagunas quando o sol brilhante começa a secar a areia? Elas desaparecem lentamente, deixando apenas rastros da antiga beleza, e em poucos meses tudo se transforma em deserto. A água, como um elixir mágico, retorna na primavera e o ciclo continua. Às vezes, a profundidade desses poços naturais pode chegar a 2 metros, suficiente para que as pessoas possam nadar neles. Mas ainda não é tudo. Em Lencoá Maranhenses habitam muitos animais e plantas únicas que se adaptaram a esse clima rigoroso. Por exemplo, aqui você pode encontrar lagartos que conseguem se esconder na areia como verdadeiros mestres do camuflagem. E você sabia que algumas plantas conseguem sobreviver em condições onde a água é quase inacessível? É impressionante, mas em um só dia nesse lugar, você pode ver as dunas mudando de cor do branco para um amarelo vivo sob a influência da luz. Durante o dia, elas brilham e à noite elas se tornam misteriosas quando as sombras começam a dançar sob o céu estrelado. Nesse paraíso brasileiro, além das belezas naturais, existem tradições culturais dos povos indígenas que vivem em harmonia com o meio ambiente. E o que realmente impressiona, nesse lugar, há até mesmo corpos d'água sagrados para os moradores locais, onde eles vêm para realizar rituais. Quantos segredos ainda guarda esse parque natural incrível? Imagine uma cachoeira que desce de uma altura de 60 metros e cria um arco-íris nos raios do sol. Seljalandsfoss, na Islândia, não é apenas uma cachoeira, é uma verdadeira cena natural
onde milhares de turistas param todos os anos para apreciar sua beleza. Mas você sabia que essa cachoeira tem um caminho secreto por trás das águas, pelo qual você pode passar e desfrutar de uma vista única? Seljalandsfoss foi formado por fluxos glaciais que um dia corriam do vulcão Eyjafjallajökull. Isso significa que cada gota d'água que cai leva consigo a história do período glacial, quando essa região parecia completamente diferente. Quando você está na base dessa cachoeira, ouve o som das águas e sente as gotas no rosto, como se estivesse em outro mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Seljalandsfoss não é apenas bonito, ele também faz parte de um complexo ecológico mais amplo. Ao redor dele, você pode ver espécies raras de plantas e aves que sobrevivem exatamente por causa desse lugar único. Por exemplo, aqui habita uma ave rara chamada martim pescador anão, que constrói seus ninhos nas rochas vizinhas. Você sabia que no inverno, Seljalandsfoss se transforma em uma escultura de gelo? As formações cristalinas que se formam em suas paredes criam uma atmosfera como se você estivesse em um conto de fadas. Moradores locais e visitantes se reúnem aqui para ver essa paisagem mágica e tirar fotos inesquecíveis. E o mais interessante é que a cachoeira está a apenas alguns quilômetros de outras grandes atrações naturais, como Gullfoss e Skogafoss. Cada um desses lugares oferece uma visão única da natureza islandesa e sua força. Mas você sabia que Seljalandsfoss pode se gabar não apenas de sua beleza, mas também de sua rica história? O Rio das Cinco Correntes, conhecido como Arco-Íris Fluvial, impressionará você com suas cores vibrantes: vermelho, amarelo, verde e azul. Não é apenas um rio, mas um fenômeno ecológico único, onde algas e plantas criam padrões deslumbrantes no fundo. Imagine que durante a estação das chuvas, a água pode atingir até 5 metros de altura, formando verdadeiros cachoeiras, e na estação seca, o rio se transforma em uma pintura, onde as algas coloridas floram na superfície. Você sabia o que torna este rio tão especial? No Rio das Cinco Correntes, existem mais de 60 espécies de algas que florescem em um período específico do ano. Essas algas podem mudar de cor dependendo do nível da água e da iluminação, criando a impressão de que o próprio rio está vivo. Mas ainda há mais. Na região habitam espécies raras de animais como jacarés e uma variedade de aves exóticas. Uma das mais notáveis é a beija-flor, com envergadura de apenas 18 centímetros, que voa como joias vivas entre as plantas em flor. Agora, imagine que o Rio das Cinco Correntes está no coração da floresta tropical, onde a temperatura pode atingir 35 graus Celsius. São condições ideais para a flora e fauna exóticas, mas também para os aventureiros que buscam emoções. Interessante que o rio esteve fechado para turistas até 2005, para proteger o ecossistema único. Agora, com um número limitado de visitantes, o lugar mantém sua atmosfera mágica. A cada ano, milhares de pessoas vêm para ver o rio dançar sob o sol brilhante. E o que é mais impressionante, o Rio das Cinco Correntes está localizado a 900 metros de altitude, o que adiciona um toque de mistério.
Você já se perguntou como tamanha beleza poderia surgir em um único lugar? Imagine-se em um mundo onde as rochas parecem árvores petrificadas. No bosque de pedra de Xilim, você pode ver mais de 30 quilômetros quadrados de formações rochosas que lembram troncos gigantes, erguendo-se até 50 metros de altura. Essas estruturas esquisitas se formaram ao longo de milhões de anos de erosão, e sua idade é impressionante, mais de 50 milhões de anos. Agora, o mais interessante. Os moradores locais acreditam que essas formações rochosas são árvores transformadas em pedra que um dia cresceram nessa região. Lendas contam a história de uma jovem que rejeitou os avanços de seu amado e foi transformada em pedra junto com as árvores que ela tanto amava. Não é fascinante essa história que adiciona mistério a esse lugar? Mas isso é apenas o começo. Nesse bosque você pode encontrar não apenas árvores de pedra, mas também grupos inteiros de pedras que lembram animais e pessoas. Alguns desses formados receberam nomes como elefante e vovó, e sua forma realmente evoca associações com seres reais. Se você pensava que era tudo, prepare-se para uma surpresa. O Bosque de Pedra faz parte de um parque nacional onde habitam mais de 200 tipos de plantas e muitos animais raros. Aqui, por exemplo, você pode encontrar o raro pintacilgo preto, que só é encontrado nessa região. E o que mais impressiona? Essas formações rochosas não apenas atraem turistas, mas também servem como laboratório para cientistas que estudam processos geológicos. Pesquisas mostram que as pedras continuam a mudar e os cientistas registram mudanças em suas formas a cada década. Bom, São Miguel não é apenas uma ilha, mas uma verdadeira fortaleza medieval que se ergue sobre o mar a uma altura de cerca de 100 metros. Nela se encontra o mosteiro, iniciado no 8º século, e sua arquitetura combina elementos do estilo românico e gótico. Mas o que realmente faz parar, em alguns pontos, a espessura das paredes chega a 3 metros. Imagine que a cada 6 horas, o nível da água ao redor da ilha muda alguns metros, criando o efeito de que São Miguel flutua sobre o mar. Essa característica única atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que estudam como essas variações afetam o ecossistema local. E sabe o que mais impressiona? Durante a maré baixa, o ilha se torna acessível por uma trilha estreita, mas durante a maré alta, ela desaparece sob as águas. Aliás, no mosteiro foi preservado um sino que pesa cerca de 3 toneladas e soa como um forte apito, ouvido a vários quilômetros de distância. Esse sino foi fundido no 30º século e até hoje serve como um importante símbolo da vida na ilha. E mais um fato interessante: no século XIX, São Miguel foi transformado em prisão, onde estavam detidos prisioneiros políticos. Você sabia que nesse local são realizados festivais, durante os quais a ilha se transforma em um verdadeiro centro cultural? Todo ano, milhares de pessoas vêm para apreciar a música, a arte e a história que se conservam nesse misterioso ilha. Mas ainda não é tudo. Nas proximidades da ilha podem ser encontrados restos de fortificações antigas construídas para proteger contra os vikings.
região oriental da Etiópia, encontra-se a depressão de Danakil, um lugar que pode ser considerado o verdadeiro inferno na Terra. Imagine que a temperatura aqui pode atingir até 60 graus Celsius, e o cenário é marcado por lagos ácidos de cores vivas, verde e amarelo, que parecem ter vindo de outro mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sob a terra, há vulcões que constantemente eruptam, lançando lava e enxofre. Por exemplo, o vulcão Ertaale é um dos poucos na Terra com um lago de lava ativo, que borbulha e ferve como uma grande panela. E o que é ainda mais impressionante, nesta região vivem tribos que conseguiram se adaptar a essas condições extremas. A vida cotidiana delas inclui a extração de sal dos lagos salgados e elas utilizam métodos antigos, transmitidos de geração em geração. Na depressão de Danakil também são encontrados formações naturais únicas, cristais de sal que crescem até vários metros de altura, formando formas esquisitas. Esses cristais parecem ser esculturas gigantescas que saíram das telas de Dali. E o que é mais surpreendente, apesar de todas essas condições extremas, nessa região foram encontrados vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos descobriram restos de assentamentos que existiam aqui há milhares de anos, quando o clima era muito mais ameno. Cada passo por essa terra é como uma viagem ao passado. Além disso, foi exatamente aqui que foram encontrados alguns dos primeiros sinais de atividade humana, tornando a depressão de Danakil não apenas um fenômeno geográfico, mas também histórico. Neste lugar severo, mas fascinante, a natureza e a história se entrelaçam de tal maneira que é difícil acreditar na realidade do que está acontecendo. As pesquisas científicas continuam e os cientistas estão confiantes de que apenas a superfície dos mistérios dessa região única foi revelada. O vulcão Kawa-Ijen não é apenas um vulcão, mas um verdadeiro espetáculo da natureza. Aqui, todos os dias, ocorre um fenômeno único, uma luz azul viva emitida por gases que escapam do cráter. Pode ser vista a dezenas de quilômetros de distância. Você sabia que não é apenas um belo espetáculo? É enxofre queimado que sobe à superfície e se transforma em línguas de fogo azuladas, como um rio de fogo descendo pela encosta. A altura do cráter atinge cerca de 2.000 metros e seu diâmetro é de aproximadamente 3 quilômetros. Mas isso não é tudo. Dentro do cráter encontra-se um dos maiores lagos de enxofre do mundo, onde a água tem uma acidez semelhante à da bateria de um carro. Imagine essa água tóxica cercada por depósitos amarelos de enxofre, criando um contraste difícil de descrever. Mas o que realmente impressiona é a temperatura da água no lago, que pode atingir até 110 graus Celsius. Isso significa que qualquer um que se aproximar demais corre o risco de sofrer queimaduras graves. E o que é ainda mais surpreendente, os trabalhadores locais que coletam enxofre subem ao vulcão em condições onde a temperatura do ar pode chegar a 35 graus e a concentração de gás, enxofre, no ar excede os limites seguros. Eles passam diariamente por nuvens de fumaça tóxica, que podem ser mortais. É uma verdadeira luta pela sobrevivência. O vulcão Kawa-Ijen não só atrai turistas com seus impressionantes cenários, mas também é uma importante fonte de enxofre, utilizado em diversas indústrias, desde a produção de fertilizantes até a cosmética.
É difícil acreditar que sob essa bela superfície se escondem condições tão severas. O Salar de Uyuni é muito mais do que uma simples planície salgada. É uma vasta plataforma onde repousam 30 bilhões de toneladas de sal. Imagine, esse espaço é tão vasto que sua área ultrapassa os 10.000 quilômetros quadrados. Como isso é possível? Vivemos em um mundo onde a água se foi, deixando vastos espaços brancos e brilhantes, que se assemelham a um espelho. E quando chove no Uyuni, esse espelho reflete o céu, criando a ilusão de um espaço sem fim que nos faz refletir sobre os limites do nosso planeta. Mas isso ainda não é o mais estranho. Esse lugar esconde muitos mistérios sob uma camada de sal. Debaixo da terra, há grandes reservas de lítio, aproximadamente 70% das reservas mundiais. Imagine que o lítio, que hoje é usado em baterias para smartphones e carros elétricos, está escondido sob essa infinita brancura. O que mais impressiona? Cientistas afirmam que no Uyuni não se encontra apenas sal, mas também uma incrível variedade de micro-organismos que sobrevivem em condições extremas. Eles se adaptaram à extrema salinidade e podem existir em um ambiente onde os seres comuns não conseguiriam sobreviver. Todo ano, turistas vêm aqui para ver essa maravilha da natureza, mas nem todos sabem que sob a superfície há lagos antigos que existiram há milhões de anos. E quando você olha para essa imensidão, lembre-se, sob seus pés há uma completa ecossistema esperando seu momento. Marmolada não é apenas uma montanha, é uma fortaleza de gelo gigantesca com 283 metros de altura, a mais alta dos Alpes Dolomitas. Imagine um glaciar que se estende por mais de 42 quilômetros quadrados e derrete aos olhos. Essa é a realidade com que os pesquisadores se deparam. Mas o que realmente impressiona é que a temperatura nessa região pode oscilar de menos 30 graus Celsius a mais 30 graus Celsius em apenas alguns dias. Isso torna o clima da Marmolada extremamente imprevisível. Como resultado, aqui se pode encontrar uma flora e fauna únicas que se adaptaram a essas mudanças bruscas. Agora, imagine isso. No início do século XX, na cima da Marmolada, havia um resort de esqui, onde as pessoas praticavam esqui e apreciavam a vista das vastas planícies de neve. Hoje, devido ao aquecimento global, esse resort está mudando e muitos trilhos se tornaram inacessíveis. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No século XXI, os cientistas registraram uma redução de 30% nas massas glaciais em apenas 10 anos. Isso significa que, em algumas décadas, a Marmolada pode parecer completamente diferente do que é hoje. E o que é ainda mais impressionante? O glaciar contém mais de 1 milhão de metros cúbicos de água, tornando-o uma importante fonte de água potável para as regiões circundantes. Imagine que a cada minuto 6 milhões de litros de água são lançados sobre a cachoeira do Niágara. Essa quantidade é equivalente ao preenchimento de 30
piscinas olímpicas. Quando a água cai de uma altura de 50 metros, ela se choca com pedras, criando um rugido poderoso, audível a vários quilômetros de distância. Mas você sabia que a Cachoeira do Niágara, na verdade, é composta por 3 cachoeiras separadas? A Americana e a em forma de ferradura são as 2 mais conhecidas, enquanto a terceira, menor, é chamada de Cachoeira Horseshoe. Interessante é que essas cachoeiras se formaram devido à erosão, e a cada ano elas se tornam um pouco menores, cerca de 1 metro a cada década. Agora, imagine como, no século XVIII, corajosos aventureiros se lançavam em barris pela cachoeira. O primeiro homem a sobreviver a essa viagem foi Henry Edison, que em 1861 arriscou sua vida em busca de fama. Seu feito atraiu a atenção e inspirou muitos seguidores. E aqui começa algo realmente louco. Em 1982, durante uma tempestade forte, a cachoeira congelou por uma semana inteira. Esse fenômeno tornou-se um espetáculo. Milhares de turistas se reuniram para ver como os poderosos fluxos de água se transformaram em blocos de gelo. Mas você sabia que a Cachoeira do Niágara também é uma fonte de energia imensa? Ela produz até 2,5 milhões de quilowatts-hora de eletricidade, o suficiente para alimentar uma cidade inteira. Isso a torna uma das maiores fontes hidroelétricas do mundo. O Canyon Antelope não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira galeria de arte criada pela própria natureza. Suas paredes alcançam uma altura de 30 metros e os estreitos passagens podem ter até 2 metros de largura. Imagine como a luz penetra nas paredes, criando padrões mágicos que mudam ao longo do dia. Você sabia o que acontece quando a chuva desce pelas rochas? A água, ao penetrar nas fendas, forma formas únicas, como se alguém tivesse esculpido com uma faca. Essas curvas e linhas fascinantes atraem milhares de turistas todos os anos. Em um único dia, até 200 de pessoas podem chegar aqui para apreciar essa maravilha natural. E agora imagine isto. No Canyon Antelope existem 2 setores principais, o superior e o inferior, cada um com sua própria atmosfera. O superior, mais conhecido, impressiona com suas nuances de laranja e vermelho vibrantes, enquanto o inferior é marcado por sombras misteriosas e tons calmos. Cada passagem nesses setores pode revelar novos segredos visuais que farão você prender a respiração. E o que é ainda mais impressionante? O Canyon Antelope foi formado ao longo de milhares de anos devido à erosão, que continua até hoje. Isso significa que cada vez que você vem aqui, você vê algo novo. As complexas estruturas criadas pela natureza às vezes parecem esculturas feitas por mãos habilidosas. E agora a coisa fica ainda mais incrível. Em certas horas do dia, a luz penetra de tal forma que os raios brilhantes parecem dar vida às paredes do cânion. Além disso, nesse lugar foram encontradas fósseis de antigos seres, tornando-o não apenas uma maravilha natural, mas também uma relíquia histórica. Soa impressionante, não é? Todo ano, pesquisadores vêm aqui para estudar essas descobertas e desvendar os mistérios do passado.
cachoeira que explode da terra com uma força que supera a de 100 usinas elétricas. A Cachoeira Vitória tem uma altura de 140 metros, tornando-se uma das mais impressionantes do planeta. Mas isso não é apenas uma cachoeira. Sua largura é quase 2 quilômetros e quando a água desce, cria uma nuvem de neblina que é visível a vários quilômetros de distância. Mas isso ainda não é o mais estranho. Todo ano, durante a estação das chuvas, a cachoeira se transforma em um verdadeiro espetáculo da natureza. O fluxo de água aumenta até 600 mil metros cúbicos por segundo. É como se cada segundo dos seus filmes favoritos estivesse cheio de uma força natural grandiosa. E o que é ainda mais surpreendente? Ao redor da cachoeira há diversos ecossistemas, incluindo plantas e animais raros que não são encontrados em nenhum outro lugar. Por exemplo, aqui habitam borboletas únicas do tamanho de uma palma da mão e aves com penas brilhantes que parecem verdadeiras joias vivas. E agora começa o verdadeiro absurdo. A Cachoeira Vitória não é apenas bonita, mas também tem sua própria história. Ela foi descoberta pelos europeus em 1855, mas os povos locais conheciam sobre ela muito antes disso. Seus mitos contam sobre espíritos que vivem nas águas e protegem essa cachoeira sagrada. Mas ainda não é tudo. Todo ano, na primavera, os corajosos podem nadar no que é chamado de Bacia do Diabo, um poço natural na beira da cachoeira. Esse lugar oferece uma vista emocionante e uma dose de adrenalina quando você está a poucos metros da queda. Então, se você tiver a oportunidade de visitar esse lugar, esteja preparado para uma experiência única. O Praia Vermelha, no Lago Futian, na província de Yunnan, é muito mais do que apenas uma praia. É uma verdadeira pintura natural, onde cada centímetro de terra parece estar em chamas. Imagine um tapete de algas vermelhas, conhecidas como alga, cobrindo o solo, criando um efeito como se você estivesse caminhando por um tapete pitoresco. Essas algas podem crescer até 2 metros de comprimento e se tornam de um vermelho vivo no início do outono, quando a temperatura começa a cair, o que torna este lugar único. Além de atrair turistas com sua beleza, ele é também um lar para muitas aves raras. Mais de 12 espécies, incluindo flamingos, encontram aqui condições ideais para nidificação e alimentação. Imagine uma bandada de flamingos em pé contra o fundo da Praia Vermelha. Parece que você está em um conto de fadas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A Praia Vermelha ocupa uma área de mais de 88 quilômetros quadrados. Isso significa que você pode passear aqui por horas, apreciando não apenas as vistas, mas também os sons da natureza. Já ouviu o som do vento passando por paisagens tão exóticas? Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago, há muitos ecossistemas únicos, incluindo salinas e pântanos. Aqui você pode ver como a água doce e a água salgada interagem, criando fenômenos naturais incríveis. E o mais incrível, nesta região, foram encontrados vestígios de espécies de organismos que desapareceram há milhões de anos.
Os Ilhas Faroé são uma verdadeira descoberta para os amantes da natureza e da aventura. Imagine que nestas ilhas vivem cerca de 38.000 pessoas, mas há mais de 100.000 ovelhas. As ovelhas vagueiam por colinas e penhascos pitorescos, criando paisagens incríveis que simplesmente encantam. Nas Faroé, há uma das características naturais mais dramáticas: os penhascos, cujas alturas podem chegar a quase 700 metros. Isso os torna o local perfeito para a observação de aves, especialmente dos álbatros, que aqui nidificam em grandes quantidades. Você sabia que os álbatros podem mergulhar até 30 metros de profundidade para capturar peixes? Incrivelmente, essas aves podem prender a respiração por até 40 segundos. Agora imagine que as Ilhas Faroé estão no coração do Oceano Atlântico e cada uma das 12 principais ilhas é cercada por poderosas correntes oceânicas. Este clima único cria condições ideais para o desenvolvimento de uma flora e fauna extraordinárias. Por exemplo, aqui você pode encontrar espécies raras de plantas que não crescem em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso não é tudo. Em algumas partes das ilhas, você pode ver aldeias onde as casas são cobertas de capim. Isso não é apenas um estilo. Essa cobertura ajuda a manter o calor no inverno e protege contra fortes ventos. Você sabia que algumas dessas coberturas de capim podem durar mais de 100 anos? As Ilhas Faroé também são conhecidas por sua rica cultura e história. Em algumas aldeias ainda são preservadas tradições que remontam à época dos vikings. Por exemplo, aqui você pode ver velhas embarcações de madeira usadas para pesca e navegação. No século XVIII, elas se tornaram um símbolo da cultura local e continuam a encantar os turistas. E você sabia que nas Faroé há cerca de 300 cachoeiras? Algumas, como a de Salalafós, caem de uma altura de 100 metros. Este espetáculo é impossível de esquecer. Em uma altitude superior a 1.000 metros no coração do Japão, encontra-se o Parque de Macacos de Jigokudani, um lugar onde a natureza selvagem encontra uma verdadeira fábula de inverno. Todos os anos, quando a temperatura cai abaixo de zero, os macacos japoneses se reúnem nas fontes termais para se aquecer. Você sabia que o mais impressionante é que esses macacos podem mergulhar nas fontes termais, mesmo quando a temperatura é de menos 30 graus? No Jigokudani, é possível ver como os machos e fêmeas se cuidam mutuamente, tomando banhos quentes. Mas isso não é tudo. Entre eles há verdadeiras estrelas que se tornaram sensação na internet. Uma dessas é a macaca chamada Yukari, conhecida por seu comportamento brincalhão e estilo único. Ela frequentemente posa para fotógrafos como uma modelo na passarela. O parque não só atrai turistas, mas também é lar de mais de 200 macacas. Esses primatas têm uma estrutura social onde cada macaca desempenha seu papel. E até mesmo existe uma hierarquia. Você sabia quem ocupa a posição mais alta? O macho com a pelagem mais densa que protege sua alcateia de inimigos. Mas isso ainda não é o mais estranho. As macacas de Jigokudani aprenderam a usar ferramentas. Elas podem usar pedras para quebrar nozes, o
que indica um alto nível de capacidade cognitiva. E aqui começa algo realmente louco. Os pesquisadores descobriram que algumas delas até usam água para resfriar sua comida. E imagine só, nesse parque, além das macacas, há um ecossistema único, onde vivem espécies raras de plantas e animais. Ao redor das fontes termais, crescem musgos e algas, criando paisagens deslumbrantes. O parque faz parte de uma reserva nacional que protege tanto a natureza quanto as próprias macacas. Você sabia que o que mais impressiona é que no Jigokudani é possível ver como as macacas aprendem com seus pais e passam esses conhecimentos para as novas gerações, tornando seu comportamento ainda mais interessante para o estudo.